Talvez eu fale É, um pouco mais alto. Caso acho que tá tenha ok. algum, caso tenha algum problema, é só me avisar. Eu vou focar aqui, então, porque a câmera tá aqui, eu vou fazer a palestra por aqui. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu sou professor assistente aqui na Universidade de Gothenburg e também pesquisador na Universidade de Lübeck. Recentemente a gente é, teve um grant aprovado pelo governo, depois eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Mas o que eu vou falar aqui hoje é um pouco do que eu fiz no meu pós-doutorado e não necessariamente o que eu tenho feito nesse momento no meu laboratório. Mas os meus slides estão todos em inglês, então é bom para todo mundo ir treinando, porque ciência, grande parte se faz em inglês, então é uma forma de também treinar o nosso inglês. Eh, Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Ah, não está funcionando. Vamos para o próximo slide. Ótimo. Bom, a gente já falou bastante aqui sobre o efeito do relógio biológico, o que que é o relógio biológico, o que que ele faz. Basicamente, nós temos um sistema de relógio central, que ele é influenciado basicamente pela luz, pela ausência e a presença de luz, que ativa então o nosso relógio biológico e que então essa informação ela é compartilhada para inúmeros outros órgãos através de pistas que são redundantes, tais como temperatura corporal, hormônios, até estímulos simpáticos. E tudo isso faz com que, basicamente, a nossa fisiologia inteira esteja sobre o mesmo horário. E uma vez que esse controle temporal ele é perdido através de, por exemplo, shift work, trabalho noturno, como a gente já falou, até mesmo alimentação no horário errado, esse balanço, esse yin-yang, ele é perdido, e isso gera um quadro de cronorruptura, o qual tem sido associado a inúmeras patologias. Bom, uma vez que dentro desse controle do sistema do nosso organismo, o que eu vou focar hoje é o sistema endócrino, onde é um sistema extremamente robusto, diverso, e onde nós temos inúmeros hormônios, os quais também exibem uma influência sobre o tempo. Uma vez que, por exemplo, nós sabemos que melatonina, até mesmo cortisol, ou corticosterona nos animais, eles apresentam uma dependência do tempo. Consequentemente, os seus níveis sérricos, eles são variáveis. Às vezes eles vão estar altos ou vão estar diminuídos, eles não estão constantes. E basicamente em quase toda a fisiologia ela é rítmica, ela é cíclica, ou seja, ela tem momentos de ups, de momentos altos, de momentos de baixa. Então, o sistema endócrino, existe inúmeros casos onde existem hormônios que são rítmicos. Voltando aqui para o conceito de cronobiologia, o que a gente vai ser bastante importante hoje é que quando a gente trabalha com o tempo em si ele pode trazer problemas nas nossas análises. Grande parte das pesquisas elas são realizadas em tempos únicos e elas partem da premissa que você tem um efeito, um processo arrítmico. Basicamente, se eu mensurar o gene em um momento A ou B, não vai interferir porque eles são sempre constantemente diferentes, eles estão constantes, não tem ritmicidade. Mas uma vez que eu assumo ritmicidade, isso pode gerar algum problema, porque nós podemos ter efeitos de meso, que é basicamente uma média, onde nós temos a ritmicidade constante, aqui a ritmicidade presente, mas uma curva está acima da outra e para isso nós classificamos como efeito de Meso. Mas também nós podemos ter um efeito de fase, onde o pico, por exemplo, que aconteceria nesse ponto, ele acontece um pouco mais à noite. Então você tem um efeito de fase. Ou um efeito de amplitude, onde você tem uma curva que ela é achatada e, consequentemente, você perde aquela boa e linda oscilação e você tem um dampening, ou no caso, um achatamento da curva, no caso, pode ser gênica, pode ser da temperatura corpórea, como a gente já viu, né, em outras palestras. Dentro desse sistema complexo, o nosso foco aqui vai ser sobre os hormônios da tireoide. E os hormônios da tireoide, acredito que você já sabe, eu não vou explicar muito sobre isso,
mas eles são controlados por um eixo central, aonde nós temos neurônios do hipotálamo que liberam TRH. O TRH, então, ele ativa a pituitária, e a pituitária, então, libera o TSH, que, por sua vez, estimula a tireoide a produzir os hormônios, tanto T3 quanto T4. E esses hormônios, eles, uma vez secretados, eles fazem o mecanismo de feedback negativo, inibindo, consequentemente, a sua própria liberação, num modelo classicamente conhecido como feedback negativo. Mas uma vez que esses hormônios eles são liberados, nós temos que entender que a organização do sistema dos hormônios da tireoide ela é extremamente complexa. Ela é complexa porque uma vez que esses hormônios eles caem na circulação sanguínea, eles vão para os seus alvos. E acreditava-se bem no início que, devido à sua falta de hidrofilicilidade, os hormônios eles poderiam se difundir de forma pelos tecidos, mas foi identificado ao longo dos anos inúmeros receptores ou transportadores que fazem que carregam essa molécula para dentro da célula. E esses são extremamente importantes, porque, por exemplo, no sistema nervoso central você tem um transportador MCT8, que inclusive existe uma síndrome muito grave, que são bebês que possuem essa mutação, então você não tem T3 durante o desenvolvimento neuronal, e esses pacientes, eles basicamente não têm nenhuma atividade, são literalmente uma vida vegetativa devido à falta de desenvolvimento do cérebro. Mas em diversos organismos, em diversos órgãos você tem esses transportadores, o que faz com que você tenha uma certa seletividade de transportadores ao longo dos diversos órgãos. Além disso, uma vez que eles estão no soro, no sangue, eles então entram pelos seus transportadores e uma vez dentro da célula eles podem sofrer mudanças adicionais. E aí nós temos as DIOs ou diodinases, que basicamente elas são algumas que ativam, outras que inativam. Então, por exemplo, a DIO3, ela faz a inativação de T3 em T2. DIO1, ela ativa, ela tende a pegar o T4 e transformar em T3, mas também ela tem uma atividade no caso da DIO2, ela tem uma atividade dupla. Independente disso, que não vai ao caso, uma vez que esse hormônio ele está solto, né, liberado, ele então vai ao núcleo e lá ele recruta fatores de transcrição, e esses fatores de transcrição, né, leva à expressão de inúmeros genes. Isso aqui vai ser interessante na hora que a gente for entrar em detalhe nos nossos dados. Contudo, uma grande limitação, ou ao mesmo tempo um potencial interessante, é que esses hormônios, os níveis desses hormônios são extremamente estáveis, fazendo com que não haja muita evidência ou forte evidência que eles possuem uma regulação clara ao longo do dia, tornando-os como se fossem pistas tônicas ou pistas constantes. E uma vez esses hormônios, nós sabemos que os hormônios da tireoide são extremamente importantes para inúmeros sistemas biológicos, que essa figura ela aqui representa. E aqui a gente está demonstrando que, e a gente vai focar aqui no fígado, que o hormônio da tireoide por si só, ele é extremamente positivo, porque ele gera quebra de ácidos graxos e de lipídios, e também faz o transporte reverso de colesterol. Isso é excelente para possivelmente uma doença de fígado gorduroso. Porém, você não pode dar T3 para uma pessoa, porque a pessoa vai ter todos os efeitos adicionais. Ela vai perder massa, ela vai ter ataque cardíaco. Então, nisso, em 2020, no meio da pandemia, teve esse consórcio onde eu fui contratado para atuar como um dos pesquisadores nesse consórcio, que foi feito exclusivamente para investigar, né, o Local Control of Thyroid Hormone Action, ou LOCOTAC. Então, nesse trabalho, a gente é um grupo de mais de 20 pesquisadores, que infelizmente não foi renovado no seu second funding, mas foi 4 anos extremamente intensos de excelente pesquisa. E nesse projeto, o que a gente tinha como gaps era que basicamente os efeitos dos hormônios da tireoide são extremamente conhecidos, mas a gente não sabia se esses efeitos eles sofrem uma variação ao longo do dia. E a pergunta que nós tínhamos é que, será que se você der um tratamento de agonistas dos hormônios da tireoide, isso pode melhorar o desenvolvimento ou tratamento, né, das doenças hepáticas?
E nisso quando a gente olha para o sistema do relógio e a gente foca somente no fígado, a gente vê que já é conhecido que o relógio do fígado ele controla inúmeros mecanismos como carboidrato, lipídio, desintoxicação, bile acid e também colesterol, metabolismo de colesterol. E isso a gente já sabe. Quando a gente olha os mesmos processos conhecidos controlados pelo hormônio da tireoide, a gente vê um overlap muito significativo. E nossa hipótese foi, sim, dado esse conhecimento e dado que essa semelhança entre os processos, muito possivelmente os hormônios da tireoide são sim controlados ou influenciados pelo relógio e vice-versa, ou talvez há uma interação entre um e outro. E a gente perguntou como que a gente pode, tackle this problem, como a gente pode resolver esse problema. Então a gente utilizou uma ferramenta muito simples. Nós induzimos um modelo de alto e baixo T3, dando tanto T3 na água, ou dando metimalazol e perclorato de potássio, que são medicamentos utilizados na clínica também. E isso você recapitula alguns dos fenômenos dos fenótipos característicos do ou hipertiroidismo humano. A gente também utilizou o modelo de nocaute global do beta, o receptor beta, que é um dos receptores, eu não falei no início, mas existem dois receptores, o alfa ou o beta, e o beta ele é muito específico para o fígado, então a gente utilizou esse modelo, e para isso a gente realizou inúmeros experimentos, onde nós coletamos tecidos a cada 4 horas ao longo de um dia, então é um protocolo extremamente trabalhoso, mas aqui a gente utilizou técnicas ômicas, especialmente como RNA-seq e lipidomics. Bom, seguindo então, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Vamos aqui. Seguindo então aqui os nossos slides, o que a gente tem bem em nosso primeiro trabalho foi a caracterização do modelo então de hipertiroidismo. E aqui nós temos a quantificação que realmente funciona, você tem um aumento extremamente alto, cerca de 3, 4 vezes nos níveis de T3 e os níveis de T4 baixo, por causa do feedback negativo. Você está tendo produção, tanto T3 exógeno que você leva uma redução no T3 endógeno. Só que, interessantemente, nós percebemos esse fenótipo de hipertermia, de febre, que é clássico desse sistema, onde nós vemos uma oscilação clara da temperatura aumentando na fase de escura, onde é a atividade dos animais, só que os animais eles estão, digamos, febris durante a manhã e continuam durante a noite. Basicamente, você ainda tem um ritmo, mas a amplitude é extremamente reduzida, demonstrando que a atividade e a temperatura corpórea desses animais está extremamente elevada. E quando a gente vê o dispêndio energético através da mensuração de VO2, a gente vê um aumento de quase 1,5 vezes ao longo da noite, demonstrando que eles estão extremamente ativos, eles estão gastando e obviamente, consumindo bastante energia. Quando a gente, então, a nossa pergunta foi se os hormônios da tireoide, eles são bons marcadores para o fenótipo sistêmico? A nossa pergunta foi sim, a nossa resposta foi que sim, inicialmente, quando nós avaliamos os efeitos globais, basicamente fazendo uma regressão linear entre os níveis de consumo de oxigênio com os níveis de T3, nós vemos uma curva basicamente linear com R de 0,8. Mas quando nós consideramos o VO2 ao longo do dia e também os hormônios e os níveis de hormônios do T3 ao longo do dia, a gente viu que essa correlação ela é perdida, demonstrando que os hormônios da tireoide eles apontam para um lugar de aumento energético, mas como eles não são rítmicos, você não consegue utilizar essa informação para prever se há um aumento da atividade metabólica ao longo do dia, mas ele é um global marker, mas ele é não um temporal marker nesse caso. Continuando nossos trabalhos, tem uma pessoa com o microfone aberto aí, só para... E aí, continuando o nosso trabalho, a gente basicamente, então, pegou os fígados desses animais, coletamos, processamos e fizemos aqui um microarray. Basicamente, o microarray é uma técnica um pouco mais antiga, antes do RNA sequencing, que basicamente você consegue utilizar você consegue avaliar em uma rodada todo o transcriptoma, que vai variar de 16 a 20 mil genes em uma rodada. Consequentemente, nós fizemos nossas análises de bioinformática e ali então a gente definiu e conseguiu identificar cerca de mais ou menos 3.000 genes, 2.500 genes rítmicos em cada grupo
Só que o interessante foi notar que os genes do relógio basicamente estão inalterados. É como se não houvesse basicamente nenhuma alteração significativa nos genes do relógio. Mas quando a gente analisa esses dados, a gente vê algo extremamente interessante. Mas antes disso, sei que é um pouco talvez demais aprofundado, mas essa análise que eu disse um pouco atrás aqui, aonde nós colocamos e dizemos esses genes eles são rítmicos e esses outros genes aqui eles são arrítmicos, essa metodologia ela foi utilizada por vários anos, mas no momento ela é considerada extremamente pouca eficiente e na verdade ela leva a inúmeros problemas. E aí isso foi demonstrado nesse trabalho do Barat, também do Charité na Alemanha, onde ele demonstrou que é, fazendo essa classificação de presença e ausência de ritmicidade leva a um aumento exacerbado no número de falsos positivos. Basicamente, eles quantificaram, especialmente esse paper aqui da Echo Manhan, que é um paper de 2013 da Cell, mostrando que na análise que eles fizeram, eles identificaram cerca de 72% do transcriptoma como alterado, dizendo que havia um rewiring ou até mesmo uma alteração do transcriptoma utilizando essa abordagem extremamente simples. Só que utilizando métodos apropriados de testagem dos rítmicos, dos ritmos, utilizando esse método específico, que é o método que a gente utiliza, esse efeito ele cai para cerca de 2 até 8%, demonstrando que essa abordagem inicial ela gera inúmeros falsos positivos e alguns achados que foram sugeridos nesse trabalho não foram identificados quando você usa uma análise estatística um pouco mais robusta. Diante desses fatos, a gente sempre utiliza, então, as análises diferencialmente expressa, que é basicamente fitar duas sine waves, ou curvas, e então comparar os seus parâmetros rítmicos, que é uma análise extremamente mais robusta e leva a um entendimento muito mais refinado da biologia. E com isso, então, a gente fez os nossos trabalhos, e aqui a gente tem esse clássico plot aqui, onde nós temos os processos enriquecidos para genes que perderam amplitude, genes que ganharam amplitude, genes que têm uma redução de mesor, aumento de mesor, avanço e atraso de fase. Com isso aqui a gente tem basicamente um roadmap, mostrando os efeitos do T3. Isso aqui a gente teria trabalhos para uns 20 doutorados. Obviamente você não consegue trabalhar, você trabalha com 2, 5% no máximo do dado que é gerado. A gente focou então no metabolismo de lipídio. Mas esses dados estão liberados na literatura, todo mundo pode acessar e avaliar. E aqui a gente focou especificamente no fígado, no metabolismo de lipídio. A gente foi gene a gene entendendo o que está acontecendo com as pathways de catabolismo, biossíntese, e a gente fez umas previsões através no transcrito. E a gente falou, tem mais sendo produzido e tem mais sendo quebrado. Essa foi a nossa previsão. Como a gente faz? Nós testamos. Então, nós fomos, quebramos, manipulamos o tecido, processamos para avaliar os triacilgliceróis e nós percebemos aqui uma linda aumento de triglicerídeo na resting phase, na fase de claro, sendo ele extremamente consumido ao longo da dark phase, da fase de escuro, mostrando que o fígado, sob altos níveis de T3, ele produz mais lipídio e quebra durante a fase de escuro e quebra à noite para gerar essa energia, especialmente porque a gente viu lá atrás que você tem um aumento no gasto energético de quase 1,5 vezes, ou seja, você precisa quebrar essa energia, produzir essa energia para sustentar o aumento da capacidade gerada pelo T3, que é que todo mundo sabe. Aumento de T3, você aumenta o metabolismo. Continuando nisso, então, isso aqui é a conclusão do paper, que ele gera esse rewiring, um rearranjamento do transcriptoma do fígado, e ali, então, ele gera um aumento de um catabolismo, né, para atingir as necessidades induzidas pelo T3. Então, no trabalho subsequente, a gente foi e analisou o contrário. Quando nós reduzimos o T3, o que acontece? Nós percebemos, então, uma redução do T3 e também do T4, e a gente percebe aqui uma redução no peso. Aí você pode falar, mas geralmente pessoas que têm hipotiroidismo, elas ganham peso. Ganham. Infelizmente, o modelo animal ele não recapitula esse modelo clássico de humanos. Então, é uma limitação intrínseca do modelo. Mas o que nós percebemos aqui é que os animais eles se movem menos, eles têm uma temperatura menor e também têm um consumo de O2
obviamente, consumo energético menor, porque o organismo inteiro ele está, né, menos ativo. Em seguida, nós analisamos novamente o transcriptoma, utilizando aqui uma abordagem simples. A gente simplesmente ignorou as amostras o tempo, simplesmente fez uma análise global, considerando todos os tempos, somente o grupo o grupo T3 e o MMI, e o que nós percebemos aqui é que há uma redução muito menor nos níveis dos transcritos nos grupos tratados com, nos grupos hipotiroidismo, em comparação com o T3. E quando a gente então considera o tempo, leva o tempo em consideração, a gente aqui mostra então que o efeito é extremamente aumentado no T3 e extremamente reduzido no MMI, que é o grupo hipotiroidismo, que sugere que o fígado responde muito mais a um estado aumentado de T3 e menos quando o hormônio, não, no caso os níveis estão reduzidos. Continuando aqui, então a gente fez novamente nossas abordagens, nosso Circadian Pipeline, assim como a gente diz. Nós identificamos inúmeros genes que apresentam alterações em measure, amplitude e fase. Fizemos novamente as análises aqui, extremamente detalhada, mostrando o que acontece com os genes que ganham, perdem, que alteram o ritmo. Tudo isso está na literatura. Novamente, trabalhando somente com 2,5% do dado que é gerado, a gente faz as nossas assumptions, nossos guesses, e aí então a gente falou, tem alguma coisa acontecendo com o metabolismo de lipídio. Novamente, nosso foco era metabolismo de lipídio. E a gente percebeu novamente uma dualidade, onde havia genes com aumento e redução e aumento de measure, também alteração de amplitude, perda ou ganho de amplitude, e também alteração de fase. E isso levou então, a gente foi e novamente mensurou os efeitos, os níveis, né, de colesterol no fígado. E o que a gente percebeu, na verdade, é que o fígado tinha pouco colesterol, né, no fígado e também pouco triglicerídeo, o que é estranho pensar. Mas nesse modelo inicial de hipotireoidismo, de somente de 2 semanas, a gente está na fase bem inicial desse modelo. Consequentemente, esses achados eles não foram tão surpreendentes, porque já tinha dado na literatura mostrando que as consequências de esteatose hepática elas acontecem mais tardia nesse modelo, e o nosso modelo é somente de 2 semanas. Mas a gente conseguiu perceber já um quadro de dislipidemia, onde nós temos um aumento de colesterol sérrico aqui demonstrado. Então, as nossas conclusões aqui, né, que o baixo T3 também afeta, né, leva a esse rearranjo do transcriptoma do fígado, mas esses efeitos são menos pronunciados em comparação com alto nível de T3. Então, a gente sugeriu que, muito possivelmente, o fígado ele responde a mais T3 do que abaixo T3. A resposta do fígado é muito mais aumentada quando você tem mais T3 do que menos T3. Continuando no nosso trabalho, então, no outro trabalho consequente, a gente, então, fez a seguinte proposta. Uma vez que o receptor beta é o receptor primordial do fígado, nós utilizamos esse modelo, que é o modelo global. Então, a gente tem inúmeras limitações, mas, mesmo assim, é um modelo interessante para analisar. Basicamente, nós pegamos os animais knockouts, wild types, coletamos todos os tecidos e a gente fez uma análise inicialmente aqui já com RNA sequencing, que é um pouco mais elaborado, e a gente conseguiu identificar somente 99 genes, extremamente restrito ou pequeno esse número. E é quando a gente foi e comparou a resposta do transcriptoma de animais com alto T3, baixo T3, ou com o receptor beta nocauteado, a gente viu que o receptor beta o efeito do receptor beta é extremamente pequeno. Inicialmente foi um pouco desapontador, mas o que a gente foi, então, percebeu, e a gente foi analisando os dados, a gente viu que, na verdade, eram mais interessantes. Porque, uma vez que a gente não considera o tempo, os efeitos foram muito pequenos. Mas uma vez que nós consideramos o tempo e utilizamos ferramentas apropriadas, a gente conseguiu identificar fatores e processos que a gente não conseguiria identificar caso a gente tivesse somente feito uma análise de ponto único. Então, nós fizemos a análise do ritmo, e aqui a gente utilizou uma ferramenta extremamente interessante, que é basicamente o enriquecimento por fase. Basicamente, ao invés de você enriquecer processos ou genes, você enriquece processos baseados na acrofase, que é aquele momento onde o gene está com a sua expressão máxima. Nesse caso aqui, nesse Rose plot, a gente vê que cada barrinha aqui representa a quantidade de genes que tem a sua fase, por exemplo, no ZT22. Né? Consequentemente, você consegue demonstrar que
não há uma grande diferença entre o wild type ou os knockouts, mas quando a gente enriquece os genes associados em cada fase, a gente conseguiu então fazer um enriquecimento sistêmico de processos, a gente quantificou e a gente percebeu, na verdade, que há um shift, uma alteração para genes que têm avanço de fase, na verdade, um atraso de fase, especialmente para genes relacionados com o metabolismo de lipídio, enquanto que genes do sistema imune, eles estão adiantados. Então, isso foi algo interessante. A gente falou, opa, tem alguma coisa acontecendo na ausência já do receptor beta. Então, novamente, a história se repete. A gente estava focado em colesterol, metabolismo de lipídio. A gente de novo identificou essas alterações e a gente viu já no nível transcricional alterações que indicavam mudanças no perfil lipídico. Só que dessa vez, ao invés da gente dosar triglicerídeos, colesterol de forma única, a gente acoplou uma outra ômica, que é basicamente fazer uma lipidômica. Então aqui você trabalha com muito menos players. Aqui a gente está falando de 300 players ao invés de 16 mil players, então a vida é muito mais fácil de trabalhar com esse tipo de dado. E aqui a gente já percebeu, nessa configuração aqui, a gente já percebeu uma alteração muito drástica na lipidômica, e aqui a gente percebeu e demonstrou que, de fato, esses animais, eles já apresentam aumento, por exemplo, de colesterol, triglicerídeos e também diacilglicerídeos, né, o DAX, demonstrando que a alteração do beta, da remoção do beta, ela não afeta o relógio, por ser, que já é uma coisa esperada, mas ele já leva a um impairment, uma alteração no metabolismo de colesterol, o que já sugere uma fraqueza do sistema bem no início. Ou seja, você remove o beta e o sistema já está um pouco mais susceptível a desenvolver a doença. E quando você desafia esses animais, aí sim você pode ter uma doença mais agressiva, demonstrando aqui que uma fase inicial da ausência, da importância do receptor beta. Então, todos esses dados que a gente levantou até aqui agora, eles foram importantes para que a gente criasse um conceito. E esse conceito é um pouco avançado para o momento, assim, porque vocês não são do clube da Circadian Biology, mas eu vou tentar aqui explicar de uma forma um pouco mais reduzida para que vocês possam entender o que a gente está sugerindo. E caso vocês não entendam, a gente pode conversar um pouco mais ao final. Basicamente, o que a gente está dizendo até o momento, que a Maristela, a Natália disseram até o momento, parte da assumption que o fator é rítmico. Então, se você tem um fator que é rítmico, ele dá tempo. Então, se ele dá tempo, para o organismo, há um mecanismo de interpretação e, consequentemente, um mecanismo de output. Então, basicamente, você tem a entrada, a interpretação e a saída. A entrada é rítmica, a interpretação é rítmica, a saída pode ser rítmica. E existe um outro conceito em biologia circadiana, que é um conceito chamado de gating, que é basicamente um conceito difícil de traduzir, mas é quando você consegue gates, eu não consigo traduzir isso para uma outra forma, mas é basicamente você consegue dizer aqui há a resposta, aqui não há resposta. Basicamente, isso já foi demonstrado para inúmeros tecidos, por exemplo, adrenal. Se você estimular a adrenal com ACTH durante a fase de claro ou com a fase de escuro, você tem respostas, porque não basta você dar o estímulo. A célula, o tecido, tem que estar preparado e apto para responder. Esse é o conceito de gating. Então, quando você tem uma pista que ela é rítmica e você dá ela no momento certo, você tem uma resposta. Que aí, geralmente, nesse caso aqui, está dando aumento de ritmicidade, ganho de ritmicidade. Mas se você der um tratamento no momento errado, você não está preparado, a célula não está preparada e, consequentemente, você não tem uma resposta. Então, você tem um flatline. Só que, no primeiro slide, eu demonstrei para vocês que os hormônios da tireoide, eles são extremamente arrítmicos. Só que eu demonstrei para vocês que eles dão inúmeros sinais e inúmeras alterações no transcriptoma que são rítmicas. Então, como que isso acontece? Então, aí a gente criou esse conceito de tuning, ou Tone-Gebers, que é basicamente o conceito de Zeitgeber, que é doador de tempo, mas o conceito de Tone-Geber é doador de tom. Ele dá simplesmente um tom pulso. Ele é como se fosse um pulso. T3 é um pulso, e o que acontece é que ele não muda,
mas o que muda é o mecanismo abaixo, é o mecanismo, por exemplo, do receptor. No caso, pode ser a recepção, pode ser o transporte, pode ser a dial, pode ser, no caso, os receptores. Então, por isso que a complexidade desse sistema é muito complexa e a gente simplesmente deu esse conceito na literatura, porque o conceito de Zeitgeber, ele não aplica aos hormônios da tireoide, porque eles não são rítmicos. Então, com isso, você tem uma pista que ela é arrítmica, gerando respostas rítmicas. Isso é novidade. Isso é uma coisa que o nosso modelo atual não explica. Então, uma vez que o modelo não explica, você tenta criar um outro modelo que possa explicar. Então, o que a gente mostra, e aí esse aqui é um trabalho, é um livro, caso isso aqui não está aberto, caso vocês queiram, manda um e-mail que eu mando o livro para vocês. Basicamente, nesse capítulo de livro, a gente demonstrou que a média dos hormônios, dos genes conhecidos, dos genes alvos do hormônio da tireoide, ela tem uma média na acrofase que é na interface entre o dia e a noite. Então, aqui em camundongo. Então, por volta do ZT13, você tem a média da acrofase. Só que quando você olha a fase dos outros reguladores, tanto o alfa, o beta, a dial, isso aqui no fígado e alguns transportadores, essas fases elas não estão relacionadas, mostrando que de fato aqui você não tem uma explicação que está no nível transcricional dos moduladores do hormônio da tireoide, mas sim em algo outro que a gente ainda não sabe. E aqui é o conceito de tune, ou de tone Gabor, desculpa, aonde nós temos uma pista arrítmica gerando aumento na expressão, né? No caso, por exemplo, aqui no meso. Então você vê que, por exemplo, esse transportador ABC5, ele aumenta a expressão, embora ele é rítmico. Por exemplo, esse PARC3, ele ganha ritmicidade, enquanto aqui o GCK, que é uma glucokinase, ela perde a amplitude sobre T3, e enquanto que você também é efeitos de fase. Então, o que nós demonstramos é que nós temos uma complexidade de efeitos que não pode ser explicado por uma pista que é arrítmica. Ou seja, nós temos um efeito que é um hormônio que é arrítmico, mas algo que está acontecendo na célula, seja na recepção, seja na entrada, né? Seja na metabolização via diol, ou seja na atividade do receptor, que gera essa complexidade de efeitos que a gente percebe aqui. E aqui a gente também tem um outro conceito que é o conceito de tuning, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é um tone Gabor, mas o tuning é um conceito de genes que eles são tunáveis. Então, com isso, você tem genes que são, por exemplo, que à medida que você aumenta os níveis de T3, você tem genes que aumentam no T3, diminui no controle e também diminui no MMI, e vice-versa. Com isso aqui a gente conseguiu descobrir no fígado, usando uma metodologia um pouco mais simples, cerca de 500 genes que são tunáveis e são arrítmicos, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Só que para complicar a cabeça de vocês, que é o meu intuito, a ação do T3 também ela é gated. E como que ela é gated e pode ser tune Gabor? Porque são conceitos diferentes. Basicamente aqui nesse modelo bem simples que a gente fez, a gente pegou pegou as células, hepatócitos, e a gente sincronizou com dexametasona e tratamos as células 8 horas ou 20 horas após a sincronização e coletamos o material 24 horas depois. Então, eles terminaram 24 horas depois, o que é 32 e 42 horas. Fizemos qPCR, experimento super simples, e a gente viu aumento de FOXO, aumento de NUMPT, que são genes clássicos que respondem a T3. Mas isso mostra já um efeito, porque se não houvesse um gating na ação do T3, os genes subiriam ao mesmo tempo. Você teria efeito, você teria ausência de efeito. Só que aqui você já vê que 20 horas após a sincronização, você tem um efeito, enquanto que outros genes respondem, mas isso mostra que existe sim um gating. E isso ainda é mais complicado quando você coloca uma situação de esteatose, onde a gente mimetiza um efeito, uma situação de esteatose através de palmitato. E aqui a gente vê que genes respondem, e aí responde ainda mais, no caso aqui é o gene FOXO. E alguns genes que respondiam, como a NUMPT, elas não respondem, demonstrando que a ação do T3 ela é também tempo dependente e condição dependente, ou seja, muda se você tiver um quadro de doença, um quadro de doença hepática, o que também isso seria esperado. Mas é só para trazer um pouco mais de confusão também para vocês pensarem. E por fim, eu não vou entrar muito em detalhe, que não é o objetivo dessa aula, mas eu queria mostrar um pouco do que seria
análises ômicas. E o que é uma análise ômica? Eu acho que é uma coisa que vocês teriam interesse. Basicamente, com essa ideia que eu mostrei do T3, eu apliquei para um grant da Associação Europeia de Tireoide e eles patrocinaram esse grant, que é basicamente levar esse conceito de Tom Gabers para outros tecidos. Então, para isso, a gente considerou três tecidos, que é fígado, a tecido adiposo e músculo. Então, foi um total de 216 amostras, onde a gente processou, fizemos a análise do RNA, e é uma análise extremamente complexa. Então, basicamente, aqui nós temos o efeito do T3, os tecidos e também o efeito do tempo. E aqui é um projeto liderado por uma das minhas alunas, onde aqui a gente tem o trabalho mostrando basicamente o que nós temos aqui, aquela condição baixo, controle e high T3, onde você tem também os tecidos. E aqui nós temos então uma abordagem, utilizamos um método um pouco mais robusto de bioinformática, onde a gente analisa aqui, por exemplo, o transcriptoma arrítmico e o transcriptoma rítmico. E com isso a gente foi e procurou aqueles genes que eles mostram um efeito dose dependente, o tuning genes. E com isso a gente classificou, né, que, por exemplo, cerca de 9% do transcriptoma do fígado responde de forma tunable aos hormônios da tireoide, mas essa resposta ela é extremamente seletiva, ela é tecido dependente. E com isso nós conseguimos fazer inúmeras outras análises que eu não vou entrar em detalhe, mas com isso nós conseguimos separar e falar a parte do transcriptoma arrítmico responde a processos, por exemplo, aqui no caso do fígado, com o transporte de ácido orgânico, enquanto que metabolismo de energia está aumentado em animais que têm aumento aumento desse gene em condições de baixo T3. Então, com isso, a gente conseguiu demonstrar inúmeras respostas, basicamente demonstrando que a resposta dos tecidos ao hormônio da tireoide é tecido específico. Basicamente, demonstrando que aqueles genes que são responsíveis em um tecido só acontece neles. Não há um overlap entre os outros tecidos. Somente 142 genes de um universo de 16 mil genes apresentam o mesmo perfil de regulação e esses genes, para surpresa de todo mundo, eles regulam metabolismo de energia. Então, por exemplo, a termogênese, resposta ao hormônio esteroide e por aí vai. E isso que são somente alguns genes, só foram 16, eu trouxe aqui alguns, mostrando que eles têm regulações específicas, regulações parecidas, só que somente 3 genes eles têm o mesmo perfil, que por exemplo, o hormônio aqui da tireoide, ele tem o mesmo perfil, só muda, por exemplo, o meso. Então a gente vê que um aumento no low, um aumento e uma redução em alto T3, mostrando que eles se representam de forma extremamente tecido específico. E esse que é um dos grandes achados desse trabalho. E aqui é um heatmap, onde a gente consegue ver e analisar a beleza e, ao mesmo tempo, a profundidade desses dados. Cada uma dessa linha aqui é um gene. Então, aqui nós estamos falando de cerca de mais ou menos 2.000 genes, onde a gente consegue classificar esses genes de forma bem específica. Então, nesse quadradinho aqui no canto superior, são genes que só são rítmicos quando você tem baixo T3. E no outro espectro, genes que só são rítmicos quando você tem alto T3. E aqui você tem todo um degradê de resposta, inclusive genes que são sensíveis a qualquer alteração, ou seja, eles são rítmicos no controle, mas pedem ritmicidade quando você tem aumento ou baixo de T3. E aqui a gente consegue, então, definir de forma bem específica o que cada um está fazendo, quais são os processos, e a gente nesse momento está trabalhando para criar esse Atlas, e a gente vai divulgar esses dados, onde você vai poder ir lá e clicar no gene e dizer assim, esse gene aqui, ele é rítmico no controle, é rítmico, e aí a gente vai dar todas as informações. Então a gente está atualmente trabalhando nesse projeto. Então, todas essas respostas que a gente está observando, elas são extremamente complexas. E aí a pergunta é, o relógio está afetado? Não. E a gente já sabia disso no paper do fígado, mas a gente aqui avaliou, é um dado um pouco diferente de ser apresentado, mas basicamente aqui nós temos a fase de cada gene, né? As condições, e você percebe que, por exemplo, aqui no fígado,
você vê que a fase do P é basicamente idêntica. Você tem uma alteração um pouquinho no cry, mas nada muito significativo, demonstrando que as alterações causadas pelo hormônio da tireoide, elas não podem ser explicadas por alterações do relógio. Ela é downstream ao relógio. E a gente não entende muito bem o porquê, mas ela não pode ser explicada pelo relógio. Isso a gente já sabia. Segundo, ela não pode ser explicada também por alterações. O perfil de resposta dos hormônios da tireoide, no caso dos receptores, tanto alfa quanto beta, não conseguem explicar a magnitude de alterações que nós temos, tanto no transcriptoma arrítmico, no transcriptoma rítmico, nem alteração de fase e por aí vai. A gente mostra que isso aqui não pode explicar. E então a gente fez então uma análise de bioinformática, onde a gente foi e buscou fatores de transcrições que poderiam explicar o universo de genes que a gente obteve, tanto por as análises tempo independente, quanto para as análises tempo dependente, e independente. E nós identificamos inúmeros fatores de transcrição, os quais são extremamente tecido específico, condição específica e tempo específico. Isso levou a nos querer falar, bom, muito possivelmente cada fator de transcrição está liderando um certo processo em um tecido específico. E aí, para finalizar o trabalho, basicamente a gente, então, utilizando um outro método de bioinformática, a gente consegue pegar a sequência desse gene, a gente pega a sequência chamada TTS, que é Transcription Starting Site, e ali é o início da transcrição, e aí você sobe 1000 ou 1100 pares de base upstream, e você consegue pegar aquela sequência. Aquela sequência você imputa no software chamado AME, e aquele software ele vai e busca sequências de fatores de transcrição. E basicamente o que a gente identificou é que existem inúmeros fatores de transcrição nessas sequências, de em cada tecido, tanto tempo dependente quanto tempo independente, que estão associados com essa resposta. E para nossa surpresa, somente no fígado houve enriquecimento para os hormônios, para sequências que são conhecidas, que os hormônios da tireoide necessitam para atuar, demonstrando, a nossa sugestão é que esses efeitos, eles não são primariamente dependentes do hormônio da tireoide, que eles requerem outros hormônios, então, outros fatores de transcrição. E aí, essa é a nossa justificativa, o que a gente está agora trabalhando nesse trabalho. Bom, então, isso aqui é basicamente o que eu falei. Então, para terminar, e espero que eu tenha confundido a cabeça de vocês um pouco, que os hormônios da tireoide, eles são tone gabers, e eles fornecem pistas para os tecidos, e isso não depende dos seus níveis sérricos, né? Mas numa complexa interação entre as dias, os transportadores e a sua ação nuclear. Eles são tecido específico, tempo dependente e regulam uma pancada de processos, né? Os efeitos do tuning, eles não envolvem a modulação dos genes do relógio e também não podem ser explicados pela ação dos receptores. E o tuning, ele é um processo extremamente complexo, tempo dependente, e que ele regula, e dependente de inúmeros fatores que são tempo dependente, tecido dependente, então extremamente complexo. E a conclusão que eu posso chegar para você é que a gente está só scratching the surface, porque é extremamente complexo e a gente aqui está só no RNA-seq. A gente teria que fazer ATAC-seq, teria que fazer metabolomics para tentar fazer todo o espectro, é extremamente complexo. Bom, para terminar, o meu laboratório hoje ele está em uma outra área focada em biologia circadiana de pele e de fígado. Tanto na Universidade de Lübeck quanto na Universidade de Gothenburg. Esse aqui é meu time, a gente está começando agora, Carla Lincoln, Gabriela também, a Gabriela é brasileira, está vindo para cá. E caso vocês tenham interesse, a gente está sempre recrutando agora, né, à medida que os grants estão saindo, e a gente está aberto, obviamente, para estudantes, para pós-docs, colaborações e por aí vai. E esses são os nossos fornecedores, nossos sponsors que fazem a possibilidade de a gente fazer um pouquinho de ciência. E aqui são os meus 2 e-mails, fiquem à vontade de me mandar um e-mail para a gente conversar. Obrigado e eu termino aqui, acho que eu passei um pouquinho só.